vai você? Tudo bem? Mais uma vez me encontro aqui, grata a Deus pela oportunidade que Ele me concede de estar trazendo mais uma porção da sua palavra. Gostaria que você não saísse daí, permanecesse, olha, ligadinho no amor de Deus através da sua palavra, porque Ele tem bênçãos para a tua vida. Hoje não é diferente. Deus tem bênçãos para a tua vida. Portanto, continue aí, porque Deus, Ele quer trazer revelações, segredos dos céus, que Ele só dispensa àqueles que dão ouvidos à sua palavra. E é justamente sobre isso que estaremos falando hoje, com o tema A Sua Palavra, Senhor. Amém. Vamos lá para a palavra de Deus, hoje com o tema A Sua Palavra, Senhor. O texto bíblico pelo qual estaremos lendo e discorrendo se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, que diz assim a palavra de Deus: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? Deus que nos eleva às alturas de forma espiritual, nos faz irmos além da nossa visão, essa visão natural, essa visão terrena, para que possamos enxergarmos o que diz a palavra de Deus, é aquilo que é trabalhado em nós de forma espiritual. E Deus, Ele trabalha essa espiritualidade, mas também Ele nos ensina a prestarmos a Ele um culto racional, porque a palavra de Deus trabalha na nossa mente de forma racional. Conseguimos compreender o que Deus Ele transmite a nós. Mas para isso é preciso encontrar corações abertos à entrada da palavra de Deus. Então, neste momento quando fala desse povo que o Senhor retirou através de Moisés do Egito, da terra da escravidão, Deus faz com que este povo seja retirado para estar sendo conduzido à terra prometida pelo meio do deserto, mas o povo andou em desobediência. E o que Deus quer? Obediência à sua voz. Esta palavra que é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que espada de dois gumes. Ela tem o poder de penetrar na alma, no espírito, nas juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E quando nos reportamos, nos transportamos para aquela época, para aquele momento onde, lá no Êxodo, Deus Ele está tirando o povo do cativeiro. Ele quer esse povo em obediência à sua voz. Porque o povo não pode questionar se a passagem para a terra prometida é pelo deserto. Porque Deus, Ele abre porta onde não tem porta, Ele abre caminho onde não tem caminho, porque o caminho Ele faz o caminho que já é feito através do seu Filho Jesus Cristo. Portanto, quando damos crédito à palavra de Deus, automaticamente esse caminho ele está diante de nós. É só seguirmos. Não temos que pensarmos duas vezes. Deus falou para Josué quando ele foi chamado para estar sendo substituto de Moisés. E Deus manda que Moisés fale para Josué: não olhe para a esquerda nem para a direita. Apenas seguir aquilo que recebe de comando de voz que vem do alto. Assim como o Senhor foi
com Moisés, ele seria com Josué. Amém? E assim como Deus foi com Moisés, com Josué, Deus foi com os seus profetas, os seus discípulos, Deus também quer ser conosco. Basta que nós estejamos dando ouvido à sua voz, à sua palavra. A palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela não está presa num livro. O apóstolo Paulo, ele compreendeu a palavra de Deus e mesmo estando em cadeias, em prisões, ele percebe a liberdade da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela entra no nosso ser, ela faz com que sejamos aquelas cartas lidas que o apóstolo Paulo menciona, porque muitas das vezes pessoas não poderão ter acesso à palavra de Deus, mas terão acesso à leitura dela através das nossas vidas. A palavra transforma vidas, a palavra levanta, ergue, muitas das vezes, o pobre do montouro e faz assentar-se entre príncipes. Amém? Assim é a palavra de Deus. Ela pega aquele que diz que não é nada e faz ser alguém que vai ser o porta-voz da palavra de Deus, aquele que vai ser alguém habilitado pelo Espírito Santo para estar levando vida onde há morte, levantando pessoas caídas, pessoas destruídas pela malignidade deste mundo que jaz no maligno. E esta palavra, a eficácia dela, ela tem esse poder de restaurar, de renovar vidas caídas, vidas até sem vida. Quando nós nos lembramos de Lázaro, aquele que foi considerado o amigo de Jesus, Lázaro, ele é ressuscitado por Jesus, depois de 4 dias, onde já cheirava mal, mas por insistência da família que era amiga de Jesus, esta família vai em busca de Jesus. Sabemos de Marta e Maria, onde acreditavam que se Jesus estivesse ali, o meu irmão não teria morrido. Mas Jesus é aquele que, depois de 4 dias, Jesus Cristo vem até o túmulo de Lázaro. E ali muitos puderam contemplar, junto com a família, onde Jesus diz: Lázaro, sai para fora. E diz a palavra de Deus que o defunto se levantou depois de 4 dias e já cheirava mal. Nos lembramos da filha de Jairo, onde a menina já estava moribunda. A própria palavra diz que a menina não tinha mais vida, mas Jairo crê que Jesus poderia ressuscitar sua filha morta. Ele é aquele que pode ouvir de Jesus dentro de um quarto com a sua filha e mais os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e ali os pais da menina, ele e a sua família. E ele pôde ouvir de Jesus: Talita cumi, levante. Jesus Cristo, ali, ele faz com que o espírito da menina volte para o corpo. E a menina de 12 anos passa a ter a sua vida de forma normal. Eles estavam acostumados a ver a menina. Porque esta ressuscitação, ela vai muito mais além do que alguém que tenha morrido e possa ressuscitar. Porque um dia, passados anos, um tempo de vida terrena, ela morrerá mais uma vez,
Mas o que Jesus, ele sempre quis, quando ele vem, ele pisa nessa terra e ele deixa bem claro que nós não somos daqui, mas nós somos cidadãos dos céus. Ele vem para nos levar para o reino de Deus. Então aqui é só uma passagem. Essa ressuscitação que este nosso corpo receberá com a vinda de Cristo nos ares para nos buscar e nos fazer nos encontrarmos com Ele, é esta vida que Ele quer trazer para nós, essa ressuscitação eterna, esta ressuscitação pela qual receberemos o corpo glorioso. Amém? Quando lembramos daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, acreditavam que Jesus, que tinha andado com os discípulos, tinha comunicado que era para aguardar, porque ele morreria e ao 3º dia ele ressuscitaria. E ali já era o domingo e eles não conseguiam enxergar que o domingo ainda não tinha acabado e que se Jesus prometeu que ressuscitaria, assim ele faria. Então, ocorrido a morte de Jesus, eles choravam, eles pranteavam a morte de Jesus, porque eles acreditavam que Jesus não havia ressuscitado. E enquanto eles estão ali falando, eles estão entre eles muito tristes, lamentando a morte de Jesus e que tudo tinha acabado. Eles estão voltando a Jerusalém. Eles estão voltando de um caminho que eles já tinham percorrido com Jesus. Mas, pelo caminho, Jesus os encontra e ali eles começam a falar para aquele homem que eles acreditavam que era um forasteiro. Como é que pode? Todo mundo sabe do acontecido e onde você estava que não sabe o que aconteceu? E já falavam com Jesus. Sabemos dessa passagem linda onde Jesus vai andando pelo caminho e ali já se faz tarde. Quando Jesus vai dar mais uns passos adiante, que Jesus vai se despedir deles, chamam para que Jesus esteja dormindo na casa deles. Jesus volta e ceia com eles. Quando Jesus ceia com eles no partir do pão, se lembram de Jesus. Eles reconhecem a Jesus no partir do pão. Andaram com Jesus, caminharam com Jesus. Como não se lembrariam daquele que nos traz à memória aquilo que nos traz esperança. E ali, Jesus Cristo vai embora. E ali, quando eles procuram por Jesus, Jesus ele já estava no corpo glorioso, mas Jesus só vem mostrar que realmente ele morreu e ressuscitou no domingo, sim, ao 3º dia. E ali eles têm esse privilégio de conversar com Jesus pelo caminho. E aí não tem como, eles têm que voltar para estarem no caminho, e o caminho é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele mesmo diz, João 14,6, nunca me esquecerei deste versículo, porque tem uma história, para mim tem uma grande significação. E Jesus Cristo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo, o Verbo vivo, o Verbo encarnado, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e o Verbo era Deus. Amém? Eles caminharam com o próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, a personificação da palavra de Deus. Sabe lá, a eficácia e a profundidade desta palavra que tem vida, que tem eficácia, que fala conosco, que nos faz rasgar os nossos corações através da funcionalidade do Espírito Santo aí agora, aqui agora, onde nós estamos. Porque aqueles homens, quando Jesus sai, eles pensam e eles se lembram: acaso não ardia em nós, os nossos corações, quando ele falava conosco pelo caminho? Jesus, ele quer que esta palavra arda em nossos corações. Que adianta estarmos agora aqui
passando esses poucos minutos, porque é tão pouco diante da grandeza de Deus, diante daquilo que Deus, Ele coloca para nós, essa mesa farta com a sua palavra, é alimento dos céus, é alimento vivo, amém? E se alimente desta palavra que vem para você, para te nutrir. Não é simplesmente nutrir, te fazer um corpo forte. É muito mais que isso. Nutre a tua alma através do teu espírito e faz com que a tua alma receba a vida e vida com abundância. Vida, como é viva a palavra de Deus. Amém? Porque a Bíblia Sagrada, ela é sempre sagrada, porque ela é a representação da palavra de Deus. Muitas pessoas que a colocam abertas nos lugares dentro de casa, que colocam a palavra de Deus aberta, Salmos 23, Salmos 91, Salmos 46, Salmos 121, mas ela só ali está aberta. Quando ela é lida, entra nos nossos corações, ela traz essa eficácia, essa vida, porque ela é para ser lida, ela é para ser ouvida e ela é para ser praticada, porque assim vem a fé que o Senhor quer que produza em nós. Amém? Porque se alguém retirar de nós este livro, não vai poder retirar de nós aquilo que Paulo experimentou dentro das cadeias, a palavra enxertada dentro do seu coração. E que Paulo, ele pôde experimentar essa liberdade em prisões. Ele traz para nós esse testemunho vivo, que é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo caminhou nesta terra, tem todos os indícios, tem aqui todas as comprovações da caminhada de Jesus aqui na terra. Muito mais do que isso, nós temos a comprovação do próprio Jesus Cristo encarnado na sua palavra. Ele morreu e ressuscitou o terceiro dia, ele caminhou aqui, ele fez discípulos, ele habilitou, ele capacitou, e a palavra de Deus fez com que a igreja avançasse ao longo dos séculos, há milênios, há 2000 anos atrás, muito mais do que 2000 anos atrás, com o ministério de Jesus Cristo aqui na terra, por 3 anos e meio mais ou menos. Além disso, nós temos o início, nós temos a criação, porque nós não temos dimensão do período da criação, onde a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus já pairava sobre a face das águas, e a voz de Deus, ela ecoou. Deus, ele falou com Moisés. Deus, ele falou com Moisés tão próximo que Moisés teve esta grande oportunidade de subir ao monte e ficar 40 dias ali com Deus, face a face, e descer com as tábuas das leis nas mãos. Sabe lá o que é isso? Só Deus. Deus, ele é aquele que a sua voz continua ecoando nos corações daqueles que dão ouvidos à sua voz e as pratica. Amém? E um dia eu estava na minha casa e eu recebi convite se eu poderia estar levando a mensagem da palavra de Deus no lugar do meu irmão. Isso já ocorrido à meia-noite, mais ou menos. Eu estava no meu quarto conversando com uma pessoa pelo telefone a respeito de algo que ela estava vivendo, estava sofrendo muito, e ali falava de Deus para esta pessoa. Quando recebo a ligação de um amigo muito querido, e ali eu peguei a palavra. Se puderem ver a minha Bíblia, ela já é bem velhinha, eu gosto muito dela, sei que depois terei que ter uma outra, porque as folhas já vão ficando mais, vão se acabando. Eu ali peguei esta palavra e orei a Deus sentada na minha cama, porque eu já não aguentava mais nem me ajoelhar para orar.
E eu pedi ao Senhor e peguei a Bíblia, coloquei na minha mão e pedi: Senhor, a palavra e a mensagem. Senhor, a palavra e a mensagem. Eu estava muito cansada e dizia: Senhor, a palavra e a mensagem. E ali, como eu tenho a Bíblia muito marcada de estudos, então Deus me fez abrir ali num texto e depois me fez abrir em mais outro texto e eu falei: Senhor, é aqui, acredito, porque o Senhor na hora vai me fazer juntar estes textos e vou transmitir aquilo que o Senhor quer. Quando terminei de ter esse pensamento, olha, isso é pela fé. Eu já sofri por causa disso, mas se Deus me manda falar, eu vou falar. Eu ouvi aqui no meu ouvido: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Uma voz suave, quase imperceptível. E mais uma vez eu ouvi por 2 vezes: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Eu estava vivendo ali o sobrenatural de Deus. Quando eu vou para a palavra de Deus, vejo João 14:6. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, por isso disse antes, nunca me esquecerei desta palavra, porque ela passou a fazer parte da história da minha vida. Porque eu ouvi a voz suave de Jesus Cristo. Porque ninguém tem essa voz, ela é inconfundível. Não tem como alguém falar para mim que não era a voz de Jesus. Porque se eu estou aqui falando para você aquilo que não aconteceu, eu corro o risco de cair fulminada agora aqui neste momento pelo próprio dono da palavra, por aquele que falou comigo aqui no meu ouvido. E por causa disso, sofri retaliações, sofri palavras contrárias para a minha vida. Fui até, de uma certa forma, agredida por causa disso. E até mesmo sendo chamada de algumas palavras, nem falar aqui, mas eu só te digo uma coisa: quem me trouxe essas palavras assim, que confrontou a minha vida com a minha caminhada com o próprio Jesus Cristo, que fala no meu ouvido, só me fez ver que eu estou no caminho certo, porque eu sei que a palavra de Deus é confrontada em nós. Porque se nós não estivermos incomodando com a palavra de Deus, não estamos agradando ao Mestre. Por quê? O inimigo de nossas almas, ele não quer que nós tenhamos em nós a palavra de Deus. E o próprio Jesus disse para os próprios discípulos que os primeiros que se incomodaram com ele, então, para eles saberem que eles também seriam incomodados por causa da palavra. É por causa de Jesus Cristo, não é por causa de mim. Eu não tenho condições nenhuma, não tenho. Eu, muitas das vezes, quando eu oro e antes de estar aqui diante de você, eu peço ao Senhor para que Ele me esconda, para que você não veja a mim, porque eu não tenho condições nenhuma, mas para que você veja o dono da palavra. Amém? Porque é Ele que me coloca aqui e me dá a funcionalidade através do seu Espírito Santo. Então eu peço a Ele as misericórdias dEle, que são as causas de não sermos consumidos. Amém? Mas para mim é uma honra, é um prazer. Você fique livre para acreditar naquilo que o Espírito Santo me faz testemunhar para a sua vida. Amém? É para a edificação do nome de Jesus. Porque eu ouvi e ninguém vai confundir a minha mente se nela está morando o Espírito Santo. Jesus está aqui, Jesus está aqui. E esta palavra eu peço ao Senhor que a cada dia mais que eu venha diminuir e que Ele cresça na minha vida. A palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, porque ela não sou eu que digo, mas é o dono da palavra. O grande e eterno Deus, que é o dono da palavra eterna, que não tem variação de dúvida. Então, a própria palavra de Deus traz para nós que ela é viva e eficaz.
ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que ela tem o poder de penetrar até na divisão, sabe lá o que é isso? Só Deus conhece, na divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Diz aqui no versículo 13, e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Eu posso ouvir um amém? Enquanto nós estamos transmitindo a palavra de Deus, o Senhor, Ele sonda os nossos corações, Ele faz a leitura. Amém. Estamos diante do Senhor como se estivéssemos, porque Ele vê o mais profundo do nosso ser, e Ele vê, e Ele tem o poder de justamente entrar nas divisões daquilo que faz o ser humano ficar de pé, que é divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas. Ele conhece essa engrenagem perfeita que Ele mesmo criou através do comando da sua palavra. A palavra de Deus, ela vai além do livro em si, perdoa o tempo da ignorância, e Deus ama a todos de forma igual, sem distinção, porque Ele não faz acepção de pessoas. Mas esta palavra que muitas das vezes é dita, a palavra foi impressa por homens usando a industrialização de livros, mas esta palavra, ela é aquela que o Espírito Santo de Deus instruiu e separou esses homens para que a palavra de Deus, quando esses pergaminhos que foram encontrados, cada um no lugar, e quando ele se junta, a palavra de Deus, ela se forma de Gênesis a Apocalipse, ela se completa. Você veja bem, é sobrenatural. Deus, Ele faz o que lhe apraz, e Ele traz os seus mistérios para serem compreendidos através da fé, através do ouvir a sua palavra. E mesmo que este livro ele seja retirado de nós, a palavra de Deus, ela continuará existindo, porque ela é viva, ela é eficaz, ela continua existindo, faz o que apraz a Deus, pelo propósito para onde ela é enviada. Ela é simplesmente a boca de Deus aqui na terra, comunicando a nós a sua vontade, para que nós possamos um dia estarmos experimentando o descanso eterno. Mas enquanto isso, o Senhor, Ele quer, com Ele, estejamos descansando, olha, cair do céu agora, na sua palavra. A sua palavra nos faz descansar, porque nos faz crer pela fé que nós caminhamos de dia em dia e de glória em glória. Pela fé, nós podemos ver realizado por Deus aquilo que só está dentro de nós, na nossa fé. Mas que Deus, Ele faz acontecer, assim como Ele fez acontecer todas as coisas que existem e subsistem, pela sua palavra. Sabe o poder que a palavra tem? O poder de Deus na boca daquele que serve a Deus quer é a obediência. Enquanto aqueles homens e mulheres que estavam ali andando pelo deserto, sendo retirados da escravidão, eles não compreendiam que o Senhor estava os colocando no caminho certo, no caminho da grande vitória. Mas a desobediência fez com que estivessem para trás e não puderam alcançar a terra prometida, porque Deus não trabalha com desobedientes. Se é desobediente a sua palavra, não está com Ele, está fora dele, porque quem está obediente à sua palavra está seguindo após Jesus Cristo. Então, aqui vemos a grandeza de Deus através da sua palavra. O que Deus lembramos aqui do
primeiro versículo deste capítulo: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. E ainda diz no 2: porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com a fé daqueles que a ouviram. A fé da pregação das boas novas de Cristo, da palavra de Deus, aqui no Novo Testamento, aqui na carta aos Hebreus, é transmitida para nós nos tempos de hoje, relembrando tudo o que aconteceu no passado, toda a desobediência, a dificuldade que foi colocada pelas pessoas que não aceitaram a voz de Deus, não puderam entrar no repouso eterno, mas também aqui vem trazendo, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhe aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então, aqui nós vemos que o próprio Deus, ele traz para nós que a palavra dele é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes e penetra até na divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Não duvide da palavra de Deus. Não duvide da palavra de Deus, porque o próprio Deus, enquanto há dúvida no coração, ele mesmo está sondando os nossos corações e está vendo se há sinceridade naquilo que está ouvindo, porque são as boas novas de Cristo. Amém? É o evangelho da paz, é o evangelho que leva ao reino de Deus, é o evangelho de Cristo que nos faz conhecer o seu caminho, reconhecer a voz de Deus e caminhar após ele. Aqui na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 18, o apóstolo Paulo diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Ainda diz no 19: porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Diz no versículo 20: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? No 21, visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. E que pregação é essa? Da palavra de Deus. Então, muitas das vezes, assim como o apóstolo Paulo disse que para muitos a pregação do Evangelho de Cristo é loucura, mas para nós que cremos é poder de Deus. É poder de Deus que está agora aí, neste momento, entrando no seu coração, tocando na tua alma, tocando nas divisões da tua alma, do espírito, juntas e medulas. Está discernindo tudo. Tudo está diante de Deus, como aqui diz, no versículo 13 e terminando: e não há criatura alguma encoberta diante dele, mas todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Ninguém ficará diante de Deus sem que, quando chegar naquele dia,
terá que prestar contas a Deus. Todos nós teremos que prestarmos contas a Deus. E se Deus, Ele me faz transmitir a sua palavra a você, se eu não faço, se eu não obedeço a Deus, eu terei que tratar com Deus. Então, sei que sou cheia de falhas, cheia de erros, mas quero cumprir aquilo que mesmo que seja tão pouco, mas eu quero cumprir diante de Deus. Amém? Porque Deus não quer que você se perca, mas que quando chegar lá naquele dia, você, eu e todas as nossas famílias, todos os nossos conhecidos, todos os nossos amigos e inimigos, que possamos estarmos subindo com Ele, para estarmos nos livrando das garras do maligno que veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Eu posso ouvir um amém? Portanto, creia na palavra de Deus, creia nesta palavra viva, nesta palavra que enquanto ela é ministrada, a libertação de prisão, a cura, a salvação. Esta é a palavra de Deus. E quem faz não somos nós, é Ele. Quando eu ouvi no meu ouvido, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e eu estava procurando a palavra para ministrar no lugar do meu irmão, eu percebi que quem prega é Jesus, quem fala é o próprio Deus, usando a palavra personificada que é Jesus Cristo. Nós apenas somos canais de Deus nessa terra, porque pode ser eu que posso estar aqui, pode ser você, pode ser outros, mas sempre haverão os canais de Deus para transmitirem a sua palavra, para que vidas sejam impactadas, restauradas, libertas e salvas, para a honra e glória do santo nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Olha, um grande abraço, não meu, mas do Espírito Santo de Deus, que você seja plenamente cheio da palavra de Deus, amém? Que traz cura, traz restauração, traz livramentos, traz em grandes ensinos, traz essa grande sabedoria. Enviar esta mensagem até o teu endereço, que você possa estar compartilhando com outras vidas, que se foi edificante para a sua vida, que seja edificante para outras vidas também, amém? Mas se o youtuber não souber o seu endereço, Jesus sabe. Amém? Posso ouvir um amém? Continue cheio da palavra de Deus, que esta palavra continue ecoando dentro do teu coração, que continue penetrando, na alma, juntas e medula. Que o Senhor continue recebendo os bons pensamentos que saiam de você, que haja um quebrantamento e que o Senhor, esteja recebendo aí uma vida com Ele, cheia da graça e da obediência a Ele. Amém? Se inscreva no canal. Até a próxima mensagem, se assim Deus permitir. A paz do Senhor Jesus. Amém?